Hoje, para iniciar o culto, nós lemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E eu quero que nós voltarmos lá. Eu não vou ler todos os versículos que nós lemos hoje à noite, versículos 28 a 39, mas eu quero ler versículo 34. Versículo 34. Porque desse versículo vem o tema da nossa mensagem. Romanos 8, versículo 34. Versículo 34, nós lemos: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui hoje à noite olhando para a tua palavra. Pai, nos ajuda. Abre nossos olhos de entendimento, para que podemos ver Cristo e entender melhor, ó Pai, o que Ele fez por nós. Como nós celebramos a ceia hoje à noite, vamos estar aprendendo o que Ele faz para nós hoje. Sabemos o que fez há 2000 anos atrás, agora o que Ele faz hoje. No nome de Cristo, nós te louvamos. Amém. Quero voltar para esse versículo menor. Diz aqui: quem é que condena? Pois é que nesse capítulo, e Paulo, no livro de Roma, aos Romanos, fala sobre como o homem é pecador, é condenado. Quem é que condena? Né? Mas vamos lembrar uma coisa que diz aqui. Quem é que condena? Quem foi condenado? Primeiro, nós somos condenados por causa do nosso pecado. Mas nós notamos uma coisa interessante aqui. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. O que aconteceu aqui? Uma troca. Ele entrou em meu lugar, em seu lugar, levou a culpa dos meus pecados e ele foi condenado em meu lugar. Eu que devo ser condenado. Ele levou a minha condenação no seu lugar, sua condenação no seu lugar. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Por isso, você jamais é condenado. Ele pagou o preço todo. Mas o que ele faz hoje? Ele intercede por nós. Qual é o papel de um intercessor? A pessoa é o intercessor que intercede por outro. O intercessor é uma pessoa que intercede por uma outra pessoa. Ou pessoas. Ele é também um medianeiro. Porque precisamos de um intercessor. Quem é nosso intercessor? Aquele que pagou o preço. Pois é que eu sou salvo. E como nós estamos também aprendendo na escola dominical hoje de manhã,
somos pecadores. Mesmo salvos, somos pecadores. Eu fui salvo da pena do pecado, isso já foi pago. Mas o sangue de Cristo aplica-se também sobre os meus pecados que eu cometi desde e o que vou cometer ainda no futuro, antes de morrer, ou até que Cristo voltar. Então, por isso eu preciso de um intercessor. O único é Cristo. Uma das verdades mais sublimes na vida de um crente em Cristo Jesus é o fato que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Agora Ele vive, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Agora Ele vive para interceder perante Deus por mim. Isso tem a ver com a nossa santificação. Então, voltamos para este versículo. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Ele é nosso intercessor. Nosso intercessor. Vocês conhecem alguns outros versículos na Bíblia que falam sobre o fato que Cristo é o nosso intercessor, que Ele é o nosso medianeiro? Vamos ver esses versículos. Mas o primeiro versículo que nós vamos ver não está no Novo Testamento, mas está no livro de Isaías, do Velho Testamento. Isaías 53. 53, versículo 12. Isaías 53, versículo 12. Então, nós vamos ler isso. Isaías 53, versículo 12. E esse diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele pode fazer isso porque nunca pecou. E além disso, ele pode fazer isso para o mundo todo. Por quê? Ele é Deus. É Deus que se tornou homem. Ele olhava para a raça humana, viu, não houve ninguém que podia salvar o homem da sua condição. E ele disse: eu faço isso. Então nós lemos Isaías 53, versículo 12. Também podemos ir para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos encontrar essa outra palavra. Porque, vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele é Deus. Se tornou homem. Nasceu como um de nós. E tem seu nome, Jesus. Conhecido Jesus Cristo, o ungido Salvador. Yeshua, Yashá, vem do verbo Yashá, salvar. Yeshua, Jesus, Salvador, salvação. E Cristo, que realmente é uma palavra transliterada da língua grega, Christos, mas vem do hebraico Mashiach, ungir.
o verbo ungir, ungido. Então, Jesus é o ungido Salvador. Ele veio justamente ungido para me salvar e te salvar. E sendo assim, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador. Não tem 2, 3, 15, 20 milhões, não. Um só. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Depois podemos ir para Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, versículo 25. E nós lemos, portanto, falando acerca de Jesus pelo esse capítulo, né? O contexto fala de Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por eles quem? Aqueles que chegam a Deus, aqueles que creem. Estes ele intercede. Pois depois podemos ir para capítulo 8, versículo 6. Versículo 6. Mas agora alcançou ele, Cristo, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Nós não temos tempo para ver essas duas alianças, apenas que há uma nova, melhor, e houve outro, se tornou velho. Aquela aliança está referindo é a aliança do tempo de Moisés. Com todas as ofertas, tem 5 tipos de ofertas e tudo, e cada morte olhava, apontava profeticamente a Cristo. E essa aliança é melhor. E é essa aliança prometida em Jeremias. Eu acho que eu falei 33, mas é capítulo 31. 31, versículos 31 a 33. Então, podemos passar para capítulo 9 aos Hebreus, versículo 15. Por isso é mediador de um novo testamento, ou nova aliança, para que, intervindo a morte por remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, por causa da nova aliança. Antes dessa aliança, Cristo não tinha vindo. Precisaríamos ainda fazer os sacrifícios, mas ele veio. Não precisa mais os sacrifícios dos animais. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E podemos ir para um versículo que nós lemos hoje na escola dominical, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, e nós lemos, meus filhinhos. Lembra que João está falando para crentes aqui, não para o mundo inteiro, para os crentes. Sabemos isso porque ele usa esse termo filhinhos. Os nascidos. Não nascido fisicamente. Se fosse assim, incluiria todo mundo. Ele está falando sobre o nascimento novo. O nascimento em Cristo. A razão por que Cristo veio. Leia capítulo 1.
meus filhinhos, os nascidos, todos que nasceram novamente, como Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Não de carne, de água, espiritualmente. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. O que é que o advogado faz? Intercessão, mediação. Ele é nosso intercessor. Ele é nosso advogado. E ele vive eternamente. O maior exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós está achado em João 17, onde o Senhor Jesus Cristo orou pelos seus discípulos. Vamos para João agora. João 17. E nós vamos ficar aqui em capítulo 17. Sim, vamos ver outros versículos. E pode me acompanhar ou ficar apenas em capítulo 17, porque eu vou a vários outros versículos, mas eu sempre vou estar retornando a capítulo 17 de João. Porque Jesus não era nosso intercessor até aquela noite em que morreu. Ele tinha que morrer, mas antes que ele morreu, ele fez uma oração. Ele estava no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, agonizando, porque ele sabia o que ia enfrentar. Ele ia pagar um preço eterno. Getsemane, o nome do local, essa palavra é uma palavra composta, Jet e Shemen, que quer dizer imprensa de óleo, para extrair azeite, óleo, azeite. Há muita pressão posto sobre essas oliveiras. Muita pressão para extrair todo o óleo, todo o azeite. E ele estava naquele local sob muita pressão. Mas ele já está olhando para o futuro. Quando no futuro ele ia iniciar sua próxima obra. A primeira obra era morrer por nós, incluindo viver uma vida humana sem pecar. Ele morreu sem pecar. Terminou essa obra. Em versículo 9, ele está orando e nós lemos, Vamos começar com o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele está referindo a quem? Aos discípulos. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Lembra, ele está orando poucas horas depois que celebraram Pessah. Celebraram e foram para o jardim de Getsemane. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti.
porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Ele está orando agora pelos discípulos. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Agora nós vamos pular para versículo 20, pulando uma parte dessa oração, para chegar a uma outra parte, que envolve, ou que inclui você e eu. Ele está orando ainda. E vamos começar com o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, os discípulos, mas também rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui ele está pensando de você. Você que creu em Cristo. Ele está orando 2000 anos atrás, justamente para você. Que bom, né? Por você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é que ele orava a nosso favor? Nós vamos ver vários assuntos que está incluído nessa oração em que realmente está orando por mim e por você. Veremos versículo 11. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Guarda. Ele está orando pela nossa segurança. Nossa segurança. Guarda. E agora ele intercede por nós, também nos guardando nossas vidas. Lembra o que ele ensinou um tempo antes? Encontramos em capítulo 10 de João. Aqui em capítulo 10, ele está usando o quadro de um pastor. E ele diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é profetizado no Salmo 22. O Salmo do bom pastor não é Salmo 23, não. É Salmo 22. O Salmo do grande pastor é Salmo 23. E o Salmo do sumo pastor é Salmo 24. Essa trilogia de salmos proféticos da obra de Cristo. Em Salmo 22, ele é o quadro dele dando sua vida pelas ovelhas, para que poder depois, como em capítulo 23, suprir as necessidades e interceder. Guardando.
dou-lhes a vida eterna. Versículo 28 e 29. João 10, 28 e 29. Ele diz: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. O que quer dizer nunca? Jamais. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, nós podemos ver desses versículos que nós estamos de maneira dupla segurada, guardada. Estamos na mão de Cristo, que está na mão do Pai. Ninguém pode forçar essas mãos para abrir. Ninguém. E enquanto que estamos na mão dele, ele intercede por nós quando pecamos. Por isso, não pode perder a sua salvação. A salvação é eterna. Ele orou pela nossa segurança, em versículo 11 de João, capítulo 17. Vamos ler esse versículo mais uma vez, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele também orava, vamos para o versículo 15. Ele está aqui orando para a nossa vitória. Versículo, vitória sobre o mal, pecado. Não peço que os tires do mundo. Por isso você ainda está no mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Lembra, nós fomos salvos da pena do pecado. Já foi. No tempo presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos da presença do pecado. Então, 3 etapas da salvação: passado, presente e futuro. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Podemos ler também 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 57. O apóstolo Paulo escrevendo agora. E ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembra, temos 2 naturezas. Vimos isso na escola dominical. Né? A natureza nova, que não peca. A natureza velha, que peca. E por isso precisamos do nosso intercessor. Mas a salvação é garantida. E nós devemos nos procurar sempre manter nossa comunhão com Ele. E assim, tudo isso nos ajuda a evitar pecado. Em 1 João, capítulo 5, se me lembro, nós lemos esse versículo também hoje. Capítulo 5, versículo 4, nós lemos 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele orava pela nossa segurança
orava pela nossa vitória e ele também orava pela nossa santificação. Vamos voltar para João 17. João 17 e vamos ver agora versículo 17. João 17, versículo 17. E Jesus está aqui orando pelos discípulos e logo nós vamos ver também por nós. Ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso pode nos santificar, nos separar, nos fazer santo nos olhos de Deus. Lembra? Ele é santo, ele é nosso intercessor. Em João capítulo 15, João capítulo 15, nós lemos versículos 1 a 4. João 15, versículos 1 a 4, nós lemos: eu sou, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Não quer dizer cortar. A palavra cortar está na próxima frase. Mas atira. Por que atira? Tirar do chão para que pode estar exposto ao sol. Porque não está no chão, não está vendo, não está no sol, não pode crescer. E assim não pode dar fruto. Nem pode crescer muito. Então atira e coloca mais alto. Eu sou a videira verdadeira. Nós somos parte da vida dele. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Levantando. Porque não está dando fruto. Tem que expor ao sol. Para crescer e dar flores e logo frutos. E limpa toda aquela que dá fruto. Agora vem o tempo de cortar. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. A coisa é que aquela vara que caiu no chão, não está no sol, está procurando se alimentar. Está procurando. E a coisa é que ele pode ir procurando algo, sustento e tudo, criar raízes onde não deve ter. Não está dentro da vara. E pode se morrer aquela parte e se separar. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverem na videira. Assim também vós, se não estiverem em mim. E podemos ir também para 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Lembra, eu falei que ele orava para a nossa santificação, separando-nos para ele, limpando-nos. Versículo 22, nós lemos: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido,
Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Com um coração puro. Ele orava também para a nossa santificação. E em quarto lugar, ele orava para a nossa unidade. União. Unidade no sentido de união. Harmonia e concórdia. Vamos para João 17. João 17. Agora versículo 21. 17, 21. E nós lemos para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós já lemos esse versículo, né? Quando ele estava orando por mim, por ti, né? Não é maravilhoso? Não é gostoso? Saber, ele orava pessoalmente a meu favor. Podemos ir também para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler versículo 5. Versículo 5 diz: assim nós. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui podemos ver essa unidade, essa união, harmonia em tudo. E podemos também indo para 1 João, capítulo 1, versículo 3. João, o apóstolo, está escrevendo, 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos. Melhor, vamos começar com o versículo 1, tá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João está dizendo que ele é testemunho de que viu Jesus. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Ele orava para a nossa união, nossa unidade, nossa comunhão, harmonia em que temos hoje. E por último, ele também orava pela nossa glorificação. Vamos para João 17 novamente e veremos versículo 24. Versículo 24. Ele orava para a nossa glorificação, porque ele foi glorificado. Olha, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Orava também para a minha glorificação, porque um dia, na ressurreição, eu e cada um de nós será glorificado. Receberemos corpos iguais a de Cristo. Perfeitos.
naquele momento, já seria salvos da presença do pecado. Lembra aquela parte futura? Já, seremos semelhantes a Cristo. Como nós muitas vezes cantamos aquele hino, semelhantes a Cristo. Né? Ele orou para a nossa glorificação. Então, assim nós voltamos para aquele versículo em Romanos 8, versículo 34. Aquele versículo em que iniciamos. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também, o que intercede por quem? Por quem? Quem? Eu. Por nós. Mas vamos fazer mais pessoal. Por mim. Intercede por mim. Por nós. Para eu. Né? Então, agora sabemos que realmente precisamos de Cristo agindo como nosso intercessor. Somente Ele pode servir como nosso mediador. Só Ele pode cuidar da nossa segurança. Só Ele pode cuidar da nossa vitória, da nossa santificação, da nossa unidade, união, comunhão e também da nossa glorificação. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Que Deus abençoe. Vamos. Senhor Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de abrir tua palavra cada semana para ver Cristo. Cada vez olhando para Cristo por outro aspecto, outro ângulo, de alguma maneira ou outra maneira, para ver Cristo e o que Ele tem feito para nós. Te damos graças, Pai, no nome de Cristo Jesus.